Caríssimos amigos e amigas, muito bem-vindos ao canal de Klaus Facker. Hoje nós vamos contar uma história que aconteceu alguns anos atrás. Um sujeito começou a parar um carro bem em frente a uma loja, num bairro. E isso começou a preocupar o comerciante, o proprietário da loja, porque tampava a frente totalmente da loja. Quem passava no outro passeio de frente não conseguia ver a loja deste comerciante. Apenas as pessoas que passavam no passeio da loja mesmo. E o comerciante foi ficando irritado com aquilo. E o cara que parava o carro não estava nem aí, continuava a parar o carro, mesma coisa, parece que como uma pirraça. E o comerciante foi aumentando a raiva, o coração enchendo de ódio, e o cara não estava nem aí. Todo dia parava aquele carrão na porta do cara, atrapalhando o comércio dele ali, não deixando as pessoas verem a loja dele. Um certo dia ele se enraiveceu tanto, ficou com tanto ódio, que ele saiu na rua e comprou um revólver. E estava totalmente destinado a matar esse cara. Ele resolveu de uma vez por todas esse problema. E comprou realmente o revólver. Ele saiu pela rua pensando numa maneira de como acertar esse cara, de uma maneira que ninguém ficasse sabendo, bolar algum plano para liquidar esse cara. E andando aqui, por ali, e de repente ele chegou numa lanchonete. Estava com fome, entrou na lanchonete, começou a fazer o lanche. E enquanto lanchava, ele pôde observar que alguns homens numa mesa ao lado da sua conversavam animadamente. E ele, sem querer, começou a ouvir a conversa dos caras. Os caras estavam falando sobre a vida de um homem que estava sendo traído pela mulher, que estava sofrendo muito, que seus filhos não lhe davam gosto nenhum, só lhe davam problemas com drogas e tudo quanto há que para prejudicar as pessoas. Eram os filhos que não estavam dando nenhum gosto para esse cara, e juntava com a mulher dele também, que eu estava traindo, então ele estava com uma vida péssima. E eles estavam comentando animadamente sobre isso. Quando de repente houve um silêncio ensurdecedor, e esse cara olhou assim de repente para ver quem entrou, né, na loja, por que aqueles caras pararam de falar, entrou na lanchonete, e qual não foi o seu susto ao ver que era o tal cara que parava o carro na frente da sua loja. E o cara não viu que ele estava sentado na lanchonete, que ele estava sentado na mesa fazendo lanche. O cara chegou e foi comprar umas outras coisas lá, e ele ficou olhando o cara, e os caras que estavam conversando animadamente, falando sobre esse assunto, ficaram totalmente em silêncio, totalmente quietos na mesa. Não se ouve mais nenhum pio, ninguém falou mais nada. E ele começou a desconfiar daquilo. Provavelmente só poderia estar falando daquele cara. Só poderia ter sido isso. E ele ficou ali preocupado, olhando, e os caras olhando para um lado, para o outro, disfarçando, como se não estivesse falando de ninguém. Mas ele pôde perceber perfeitamente que era desse cara que eles estavam falando. E o cara comprou o que ele queria e saiu. Aí os caras continuaram a conversar. Ele pagou a sua conta e saiu e começou a meditar. E viu que, se ele matasse esse cara, ele iria fazer um imenso favor para esse cara, porque esse cara estava sofrendo demais. Mesmo ele pirraçando ele, parando o carro na porta do seu comércio,
ele estava passando por uns momentos muito tristes, muito ruins, e ele começou a pensar com seus botões que ele não deveria fazer nunca isso, não deveria matar nunca esse cara, que esse cara estava sofrendo demais. Ele começou andando pela avenida, uma larga avenida, e quando se deparou de frente com um córrego que passava na cidade, ele imediatamente tirou o revólver que estava na sua cintura e jogou dentro desse córrego. Olhou para os lados, viu que ninguém estava olhando, jogou esse revólver para os lados, no fundo desse córrego, e foi embora para sua casa, foi embora para a loja dele lá. E quando ele chegou, um dos seus empregados disse que havia um outro cômodo para alugar, bem mais central do que aquele que ele tinha a sua loja, com um preço melhor e com uma projeção muito maior de clientes. Então ele imediatamente viu que ele simplesmente olhou para cima e agradeceu a Deus, porque ele viu que foi Deus que o levou até essa lanchonete, para que ele pudesse ficar sabendo como era a vida desse cara que estava parando o carro na porta da sua loja, que o que esse comerciante estava passando de raiva não era nada em vista do que o cara que estava parando aquele carro na porta da sua loja estava passando. O cara estava sofrendo muito mais do que ele, aquilo não era nada. Então ele continuou olhando para o céu e agradecendo a Deus que o impediu de fazer uma loucura, uma das maiores besteiras da vida dele. Ele, chegando nessa lanchonete, ele pôde descobrir tudo como era a vida desse cara e agradeceu milhares de vezes a Deus, porque em vez dele ter feito aquela loucura de matar o cara, ele ainda conseguiu arrumar um lugar melhor para a loja dele, quer dizer, deixa o cara parando o carro dele lá e que ele resolva os problemas na vida dele por lá. E aquilo foi um motivo para que ele arrumasse uma localização bem melhor para a sua loja. Então, ele só tinha a agradecer a Deus, que mostrou para ele que a situação dele era muito melhor do que desse cara que estava pirraçando ele, né? Então, é mais uma prova, meus caríssimos amigos, de que nunca devemos usar de violência em momento algum, mas em momento algum mesmo, porque realmente não compensa. Nós temos sim que tirar proveito de tudo, né, ao nosso redor, confiar em Deus e saber que quem confia em Deus sempre vence, meus amigos, sempre. Que todos sejam felizes para sempre.